Olá, minhas maravilhosas! Chegamos à 10ª aula, acredita? Foram 10 aulas, falamos de muitas coisas aqui. Feminilidade, sensualidade, espiritualidade, maternidade, seus deveres, seus direitos. E foi tanta coisa, né? Nós vamos encerrar com uma aula magnífica. Nós vamos falar de uma coisa que algumas mulheres não têm consciência. E é isso que pode se tornar um problema. Eu quero falar sobre o seu poder de influência. Eu quero ajudar com essa aula você a se tornar consciente da sua influência. Já sabe por quê? Uma mulher, quando ela é consciente da influência que ela está oferecendo aos outros, ela desenvolve uma espécie de reflexão constante sobre suas atitudes, sobre seu comportamento, sobre seus valores. E ela começa a compreender que sua maneira de viver, agir e interagir impacta as pessoas ao seu redor muito, de forma direta e indireta, sabia? A consciência sobre a sua influência, ela também transmite para você uma certa capacidade de enxergar coisas que quando você não tem essa consciência da influência que você tem sobre as pessoas, você não enxerga, tá? A influência que você tem, mulher, ela tá ligada diretamente à sua autocrítica, sabia? À sua autoavaliação, às suas ações, à empatia que você tem em relação aos outros. Você já se perguntou, quem será que está me observando diariamente? Já fez essa pergunta para você? Você já pensou a respeito de quem são as pessoas que estão sempre te observando? E, às vezes, elas estão te observando inconscientemente, mas estão. Você também pode estar pensando, eu não me importo, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Cuidado com isso, porque, infelizmente, nós somos todos seres vivendo numa sociedade, inserido num conjunto de pessoas que estão vivendo. E isso importa muito mais do que as pessoas ficarem falando, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Não importa o que influência eu estou dando para as pessoas. Essa aula aqui não é para esse tipo de gente. Essa aula aqui é sobre as pessoas que querem se tornar conscientes do que a influência delas faz com as pessoas que cercam elas, as pessoas com quem elas convivem e até a sociedade em que ela vive. Sabe por quê? Ao longo da sua vida, você vai sempre ver pessoas te observando. Não adianta, você não vai conseguir se livrar disso. E algumas dessas pessoas irão, com certeza, eu posso te garantir, elas irão te imitar. Elas irão se inspirar em você, sabia? Ou elas vão se desenvolver qualquer outro tipo de sentimento ruim, de acordo com o tipo de influência que você desperta nela. Por isso que esse papo é tão importante. Nós precisamos nos tornar conscientes da influência que eu estou dando para as outras pessoas, a influência que eu estou distribuindo para aqueles com quem eu convivo. Você e eu podemos contribuir muito e de maneira excelente para ser uma influência de comportamento muito bom, uma influência de boa comunicação, de boa convivência, de bom caráter para as pessoas com quem a gente convive. Sabia? Amigos, pais, filhos, colega de trabalho, amigos que estudam com você, amigos íntimos de relacionamento que vocês têm, todas essas pessoas podem ser edificadas com o seu exemplo. Então não vem com aquele papai, eu sou do jeito que eu quero, não me importa que influência eu estou dando nas outras pessoas. Porque a influência que você deixa na sua família vai te trazer consequências boas ou ruins. Já parou para pensar nisso? Para pensar em ponderar por um momento, nesse exato momento da sua vida. Quem são as pessoas que mais te importam? As suas relações familiares. Agora pensa comigo. Que tipo de influência eu estou despertando nessas pessoas? Que tipo de influência eu estou dando para essas pessoas? O que a minha influência está fazendo com eles? O que a minha influência sobre eles está contribuindo para uma coisa boa ou uma coisa ruim? Parou para pensar? Vamos fazer o caminho inverso agora. Pense em quem te influenciou
com o comportamento, exemplo, maneira de ser ao longo da sua vida. Uma avó, um avô, uma mãe, um tio, um pai, sei lá. O quanto essas pessoas contribuíram. Olha essa pergunta que eu estou te fazendo, começar ela de novo. O quanto essas pessoas que te influenciaram contribuíram para você se tornar o que você é hoje? Consegue pensar nessa resposta? Será que isso também não é o suficiente para te encorajar para você ser um bom exemplo, uma boa influência? Se você tem filhos, isso aqui é primordial. Que tipo de influência você quer deixar e contribuir e dar na vida dos seres que você mais ama, que são seus filhos? Que tipo de influência você tem dado para o seu companheiro, seu namorado, seu marido, seu noivo? Você faz ideia de como isso é importante? Por isso que a gente está falando sobre isso nessa aula. Quero nessa aula empoderar você, eu, todas nós, para que a gente possa ser consciente dessa influência que a gente tem. E isso é um processo delicado de autoconhecimento. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso hoje e eu espero que possa te trazer muitos benefícios, como me trouxe para mim, ser consciente da minha influência sobre os outros. A melhor maneira de você se autoavaliar, para você se conscientizar sobre que tipo de influência você tem oferecido para as pessoas com quem você convive, é você fazer uma reflexão diária ao final do seu dia. Todo dia. Você vai deitar sua cabeça lá no travesseiro e você vai analisar como foram as minhas ações hoje. O que eu fiz hoje? De que maneira a minha influência contribuiu para as pessoas com quem eu convivi? Seja familiar, trabalho, amigo, estudo. Você precisa fazer disso um exercício. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você começar a fazer isso, você vai conseguir mudar e corrigir o que não foi bom naquele dia. É simples, não é? É tão simples que as pessoas podem achar que isso não é tão importante, mas é. Isso é um excelente exercício de autoconhecimento, de avaliação de si própria e de você entender que influência você está oferecendo para as pessoas com quem você convive. Então, bota a cabeça no travesseiro toda noite, faz uma revisão do seu dia. O que foi que eu fiz? Como foi isso? Como foi aquilo? Com fulano, com ciclano. Eu não sei com quem você convive, quais são as pessoas que você está influenciando. É você que vai ter que decidir quando você botar a cabeça no travesseiro. Você tem que fazer disso. Um exercício. Por quê? Porque aí você vai falar assim, não, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou mudar, isso aqui é muito bom, eu vou manter. Isso é simples, não é? Uma outra maneira eficaz de você se autoconhecer para você perceber que tipo de influência você é para as pessoas é você ficar atenta às suas respostas emocionais em diversas situações. Você precisa avaliar como que você age diferentemente quando você está estressada ou sob o efeito de um hormônio numa determinada época do mês, né? Isso tem que ser levado em conta, porque você não é a mesma quando está quase para menstruar do que quando acabou e você está começando a melhor fase do mês. Eu sei, eu já passei por tudo isso, já me livrei disso faz 6 anos, mas eu me lembro bem. Até isso, você, quando for colocar a cabeça lá no travesseiro para pensar, você tem que levar em consideração. Mas isso aqui não foi uma boa influência porque eu estava estressada, porque eu estava de TPM ou coisa assim. A gente tem que pensar em tudo isso. Outro fator que vai ajudar muito você se autoavaliar com o objetivo de você entender que tipo de influência você está oferecendo para as pessoas é você estar atenta, presta atenção, à sua rede de influência. O que é isso, Vânia? Rede de influência? Calma, te explico. A rede de influência de uma mulher é o conjunto de pessoas, relações e interações no contexto do qual ela vive e que tem um maior grau de poder, capacidade de impactar aquela mulher. Então, quais são os tipos de pessoas com quem você convive? Quais são as relações que você está desenvolvendo? As suas interações sociais, familiares, de trabalho, online. Ai, gente, as nossas relações online, elas têm impactado muito na nossa influência. Porque eu tenho observado que algumas mulheres estão sendo mais influenciadas por essa rede social
do que pelo que ela realmente é, a essência dela, e o que ela pensa. Ela tenta mudar para se encaixar naquilo que ela vê na rede social, porque ela achou mais legal. Aí você mais aceita. Cuidado com isso, tá? Isso é a rede social. Agora, a outra rede pessoal, que é de família, amigo, colega de trabalho, comunidade, grupos profissionais, eles também te influenciam muito. A rede de influência, gente, nada mais é do que você estar ciente do o quanto ela é um conceito importante na vida de uma mulher, porque ela contribui com o que você está se tornando. É por meio dessa rede de influência com quem você convive, online e pessoalmente, que uma pessoa pode exercer um impacto significativo e na sua escala pessoal também, ou social e profissional. Então, com quem você está convivendo? Como que é essa sua rede de influência? Ela impacta diretamente em você e você começa a impactar as pessoas com a influência que você está dando por elas. Entendeu? No caso das mulheres, especialmente, essa rede de influência, essa rede de convivência, de que te impacta, ela é fundamental para empoderar você. Ela pode te empoderar ou ela pode te destruir. Por exemplo, vamos falar de cada uma delas. A família. A família que uma mulher está inserida é a principal fonte de influência da vida de uma mulher. As relações familiares, seja com o pai, com o marido, com o namorado, com filhos, elas vão impactar a maneira como você vai ser, se tornar e a influência que você vai deixar. Então, a sua rede familiar, ela pode ser um apoio para você, um aprendizado. Ela vai moldar os seus valores. Uma mulher, ela pode influenciar muito uma família por meio das suas decisões, do seu exemplo, da sua liderança na família. Isso impacta demais. A família é uma das redes de influência mais forte, mas ultimamente ela está perdendo para a rede social. Cuidado com isso. Às vezes o seu filho, sua filha fica mais com a rede social e com os amigos do que com você, que é a mãe. E aí a sua influência sobre ele vai, ó, cuidado com isso. Vamos falar da sua rede de influência dos seus amigos próximos. Isso merece uma atenção. A sua rede de influência dos seus amigos próximos a você, a sua conexão social que uma mulher mantém ao longo da sua vida, né? Ela pode ser muito, muito forte para contribuir com o tipo de influência que você está dando. Por quê? Porque dentro desses ciclos de amizade, e vale ressaltar que para mulher isso é muito importante, mais até do que para homem, mulheres quando saem juntas para bater um papo, as amigas, vale tanto quanto uma terapia, sabia? O homem já é diferente. Então, para a mulher e a influência que ela tem, essa rede de amigos, ela é muito, muito forte. Por quê? Porque ela vai começar a se comportar como seus pares, ela vai começar a mudar algumas maneiras de pensar, ela vai ser influenciada, ela vai mudar de diversas maneiras. Por isso que ela é muito importante, a rede de amigos, tanto quanto a de família. Preste atenção para você tentar analisar e observar o que a minha família tem me influenciado, o que meus amigos têm me influenciado, o que está contribuindo com a maneira como eu influencio outros. Você está vendo? Está tudo interligado, gente. Quais são os tipos de influências que eu troco nessas redes, familiar e de amigos íntimos? Vamos falar disso porque vale a pena. A gente precisa entender isso para entender como isso me influencia e como que eu me torno influencia outros. Por exemplo, na rede familiar, na rede de amigos, você tem uma forte influência emocional. O que é isso, Vânia? É a habilidade que você tem de criar laços emocionais profundos com essas pessoas, quer seja por família ou amigo. Mulheres, por exemplo, elas podem influenciar muito umas às outras. A mulher ela tem capacidade maior do que o homem de demonstrar empatia, compreensão, compaixão. Então, e ela também tem essa capacidade de receber mais isso dos seus pares. Outra coisa que contribui muito para a sua influência
é a influência intelectual que você recebe dessa família e dessa rede de amigos íntimos. Gente, é só a gente analisar a capacidade de você desenvolver ideias, opiniões, o conhecimento que você tem. Isso está muito ligado à influência intelectual que você recebeu da família e dos seus amigos. Que tipo de amigos você tem? Que família você cresceu? Seus pais estudaram? Seus pais se formaram na faculdade? Você tem pais que falam outra língua? Tudo isso influencia na sua vida. Aí você vai falar assim, então eu sou o que eu sou por culpa dos meus pais. Para com isso. Para com isso que eu sou filha de um canteiro e uma costureira que terminaram até pararam de estudar na quinta série. Eu falo 3 línguas, tenho formação acadêmica. Isso também vai muito de você ir atrás do que você quer ser e se tornar. Não só receber influência do meio dos amigos da família, tá? Então, a sua rede de influência, ela pode mudar se você não estiver satisfeita com a sua vida intelectual. Conviva com gente que lê mais, gente que fala outra língua. Conviva com gente que estuda e que fala de assuntos diversos, vários assuntos. Isso é importante para você. Por quê? Porque a influência intelectual que você tem vai impactar as pessoas com quem você convive, especialmente os seus filhos. Pensa nisso. Outra influência que a sua rede familiar e de amigos traz para você é a influência social. Como assim, Vânia? Ué, as mulheres elas podem moldar os seus comportamentos e as suas normas sociais através da sua rede de influências de amigos e de familiares. O respeito, a maneira como ela pensa sobre igualdade, racismo, a maneira negativa e positiva sobre esses assuntos está muito ligada à sua influência social que você recebeu dos amigos e da família. Sabia disso? Até a influência que você recebe desse meio familiar e de amigos, política e econômica, impacta na influência que você dá e que você tem com as pessoas com quem você convive. Já parou para pensar nisso? Ou seja, como organização, empresa, política, uma mulher, ela pode aprender muito e ela pode tomar decisões importantes que vai afetar as pessoas com quem ela convive e a influência que ela dá nessas pessoas. Você é o tipo de mulher que sabe a respeito de política? Não, não tenho nenhum amigo que fala de política. Olha aí a rede de amigos influenciando você. Como que você é em relação à política, a sua influência? Já parou para pensar nisso? E a sua influência a respeito de economia? Como você pensa a respeito de dinheiro? Como você trata o dinheiro na sua vida? Isso aí você está trazendo da influência que recebeu da família e dos amigos com quem você conviveu, sabia? E você está passando, vira uma bola de neve. Se você quer quebrar isso, você tem o poder de fazer isso. Eu quero te dizer que eu sou uma pessoa que vem de uma família muito humilde. Meus pais não falavam de política, não entendiam muito de economia, não sabiam de leis demais, de direitos e de deveres. Vânia, como é que você se tornou isso? Eu tentei me aproximar de pessoas que me influenciaram para eu me tornar desse jeito. Você entendeu? A sua rede de influência é extremamente importante na sua vida. Ela impacta a influência que você está dando para os outros. A rede de influência de uma mulher, gente, é um conjunto poderoso de conexões que ela tem. Relacionamentos, contexto familiar, de amizade. Cada mulher, independente do seu contexto, ela pode criar uma rede de influência diferente, que ajude ela a se tornar o que ela quer ser. Que tipo de influência você quer deixar para o mundo, para suas gerações, para seus pais, para seus filhos, para seu marido? Você tem o poder de mudar a sua rede de influência, sabia? Vai lá, avalia seu Instagram e o seu Facebook. Que tipo de gente você tem lá? São pessoas das quais você quer ser igual a elas? Se não são, você vai ter que mudar isso. Vânia, você está falando para eu discriminar a pessoa? Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de você começar a conviver e se inserir num meio no qual você quer ser igual. É só isso. Você faz o que você quer. O direito é seu. A sua rede de influência, lembre-se,
vai contribuir muito para você ser, agir e pensar da maneira que você pensa, age e reage. Você é o que você é hoje por causa dessa rede de influência familiar e de amigos que te tornaram o que você é e que faz você pensar do jeito que você pensa, reagir do jeito que você reage. Sabia? E você está passando isso para frente. Como é que a gente faz para mudar isso? Você tem essa capacidade. Você pode. Eu quero falar para você agora, para terminar essa aula de hoje, de duas coisas: da sua inspiração e também de exercícios para você mudar isso. Ao longo da história da humanidade, nós temos diversas histórias de pessoas que viveram até muitos anos antes de você, em outra cultura, em outras épocas, inserido numa sociedade diferente de você, mas essa pessoa, ela contribuiu para ser uma influência muito positiva e boa no mundo até hoje. E olha que ela nem vivia na sua época, mas existem pessoas nessa terra, na história da humanidade desse jeito. Essas pessoas, elas também podem nos influenciar. Pessoas nobres que viveram ao longo dos anos na Terra. Eu quero te dizer, te pedir uma licença aqui para te falar que uma pessoa que viveu muito tempo antes de mim, uma sociedade totalmente diferente da minha, uma cultura totalmente diferente de mim, mas que me influenciou ao longo da minha vida, desde quando eu o conheci aos 7 anos de idade, até hoje, aos 57, foi Jesus Cristo. Me influenciou muito. Ah, Vânia, mas eu não acredito em Jesus Cristo. Tudo bem, você pode respeitar o jeito que eu sou, eu respeito o que você acredita, e você pode buscar em boas influências em pessoas da história que viveram em outra época, mas que não eram cristãs. Pessoas diferentes. Buda, sei lá, a Dalai Lama. Eu respeito todas as pessoas que vivem nessa terra e que contribuíram e contribuem para essa sociedade, para o mundo ser um pouco melhor. Eu falei de Jesus Cristo porque ele é o meu herói maior, entendeu? Essas pessoas, elas podem se tornar a sua inspiração, sabia? Como assim, Vânia? Ué, Jesus Cristo inspirou milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. Independente da sua religião e crença, você vai ter que concordar comigo que ele conseguiu fazer isso. Os valores que ele ensinou, a maneira como ele viveu, os ensinamentos que ele deu, impactou o mundo de forma inigualável. Então, permita-me lhe dizer algumas razões pelas quais eu admiro Jesus Cristo. Seu amor incondicional, seu exemplo de perdão, a sua humildade, o serviço abnegado que ele ofereceu, a simplicidade da vida dele, que eu amava, a coragem que ele teve, a fidelidade dele, a maneira como ele agia diante dos desafios dele, o sofrimento e o sacrifício dele me influenciaram demais. E a maneira como ele promoveu a paz, a maneira como ele liderava, o tipo de líder que ele era, o exemplo de autodomínio que ele era, me inspira demais, muito. A autenticidade de Jesus Cristo e a esperança, a mensagem de esperança e fé que ele deixou. Isso me impactou muito ao longo da minha vida. Eu conheci Jesus Cristo aos 7 anos de idade. Eu não entendia muito, mas naquela época eu falava, nossa, esse cara é o máximo. 7 anos. Depois, na adolescência, eu comecei a falar, comecei a olhar para outros exemplos que começaram a me influenciar de maneira diferente. E aí eu comecei a me tornar diferente. Por isso que eu falo que a influência, o poder de influência, a gente está falando disso nessa aula porque é extremamente importante. Felizmente, conforme eu fui entrando na vida adulta e amadurecendo, eu percebi que ele ainda continuava sendo o meu herói. Quero compartilhar com vocês a minha maior inspiração, dizer para vocês que ele é a minha maior influência. Ele é a maior inspiração que eu tenho nessa vida. Por isso que eu estou terminando essa aula falando sobre influência, para que você, com tudo que a gente já falou nas outras aulas, fechar com chave de ouro, entendendo que se você conseguir praticar todas as outras coisas que nós falamos nas outras aulas,
e você ficar ciente, consciente do seu poder de influência e se livrar de influências que estão te derrubando, influências negativas, você pode se tornar uma nova pessoa. Em todos os meus dias, mulheres, eu busco ser um exemplo, seguir os ensinamentos do meu maior inspirador, meu maior exemplo, meu maior influenciador, Jesus Cristo. E o que eu quero com isso é deixar um legado para a minha posteridade. Como eu quero ser lembrada? Como você quer ser lembrada? Qual é a influência que você quer transmitir às pessoas que você mais ama? Eu nem sei o que são as pessoas que você mais ama. Vovó, filho, filha, neto, mãe, marido. Eu sou uma apaixonada pelo meu marido. Então eu quero ser uma boa influência na vida dele. Eu sempre busco usar o meu maior influenciador, o meu maior poder de influência na minha vida para me ajudar com a influência que eu tenho sobre as pessoas. Por isso que estou falando de Jesus Cristo. Eu quero que você, mulher, entenda que uma mulher que tem consciência da sua influência, ela sabe que ela pode oferecer um bom exemplo, que ela tem poder ilimitado para se tornar uma grande e poderosa influência na família, na sociedade que ela vive. E essa mulher acaba deixando um grande legado. Qual que é a definição da palavra legado, você sabe? Eu fui buscar saber e é algo que é deixado por uma pessoa para o futuro, seja em termos materiais, culturais, emocionais ou espirituais. São valores, ensinamentos, obras, realizações, impactos que podem influenciar uma comunidade ou uma sociedade inteira. Agora que você sabe o que significa legado, eu quero terminar te perguntando: que legado, mulher, você quer deixar para sua posteridade, para o mundo? Sabe que eu sempre fui uma mulher muito sonhadora, desde pequena, eu sempre sonhei em deixar uma marca no mundo de maneira positiva, de impactar as pessoas positivamente, de contribuir para o melhoramento desse mundo, da sociedade que a gente vive. Eu sempre pensei nisso. Acho que por isso que sempre batalhei e busquei chegar aonde tenho chegado até agora. Eu gosto dessas pessoas que deixam um legado. Elas me inspiram a não ficar parada nessa minha vida. Elas me ajudam a não ser um robô que segue as massas, que faz o que todo mundo faz. E eu quero contribuir para o bem das mulheres, para o bem da sociedade, para o bem das pessoas que eu amo. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita para se deixar de legado. Eu sinceramente espero poder ter contribuído com você para o seu bem-estar em diversos aspectos da sua vida com essas 10 aulas que nós estamos encerrando hoje. Espero ter contribuído para a sua paz, para a sua felicidade, para o seu autoconhecimento, seu empoderamento, seu aperfeiçoamento através dessas aulas. Reassista-as, veja-as de novo. Obrigada por ter estado aqui conosco nessas 10 aulas. Eu tenho um grande respeito por você, mulher, pelas mulheres desse mundo atual e tudo que nós temos que encarar e viver. E eu quero terminar dizendo para você: vá em frente, faça todos os exercícios propostos aqui. Você pode, você tem essa capacidade, empodere-se. Você vai se tornar melhor, maior. Eu sei que você é capaz. Vai haver momentos que você vai cair, isso tudo bem. Você pode cair, mas você pode voltar. Ai, fiquei uma semana sem cuidar da minha espiritualidade. Você pode voltar. Ai, fiquei uma semana comendo porcaria. Você pode voltar a comer coisas boas. Ai, fiquei uma semana sem fazer nenhum exercício. Você pode voltar a qualquer momento. Você entendeu isso? Você sempre pode recomeçar. Aprenda a viver todos os dias na busca do seu aperfeiçoamento, da sua felicidade, do seu bem-estar. Vale a pena. Sabe por quê? Porque é para isso que nós estamos nessa terra. É para isso que nós estamos nesse corpo, vivendo essas experiências incríveis. Você merece. E se você quiser, você tem aqui em mim mais uma amiga. Me adicione nas suas redes sociais, troque e-mail, contato comigo, WhatsApp, telefone. Eu vou adorar ser sua amiga. Um grande abraço. Não se esqueça nunca
da influência que você tem sobre esse mundo.